pessoal, bom dia. Muito bom poder participar dessa celebração com vocês. Eu fui convidada pelo Johnny e pelo Pedro para compartilhar com vocês a minha visão de adolescente jovem da IPV de 1995 a 2005. Muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui participando disso. O Pedro já falou, né? Mas eu sou a Késia, filha mais velha do Edgar e da Edna, irmã da Sara, do Caleb e da Adassa. Hoje eu tenho 3 sobrinhas, a Isabela, a Gabriela e a Ana. Sou casada com o Beto há 15 anos. Nos casamos na IPV. Temos a Cecília, de 9 anos, e o Guilherme, de quase 6 anos. E nós moramos aqui em Goiânia. E alguns vão querer fazer as contas aí de quantos anos eu tinha quando chegou em Viçosa. Então, eu estou com 39 anos, vocês façam as contas de vocês aí, tá? Eu costumo pensar que eu sou mesmo fruto do meio que eu cresci e que me fez quem eu sou hoje, né? Eu acho que os meus primeiros passos foram na IPV. E até por nós morarmos muito perto da igreja quando eu era criança, a nossa casa e a igreja se confundiam muito, como a Adassa falou para o Pedro, né? Eu sempre me senti muito à vontade na igreja, tanto quanto eu me sentia na minha casa mesmo. E eu cresci numa casa muito hospitaleira. Meus pais sempre gostaram muito de receber os amigos, e eu acho que isso é bem fruto da forma como os meus pais, também os meus tios e os meus avós depois, foram recebidos e acolhidos por algumas famílias da IPV quando eles chegaram em Viçosa. Eles replicaram isso, nós aprendemos, vivendo na prática, o receber e fazer sentir parte, quem ainda não era parte, né? E, para mim, a IPV e os amigos da igreja são, né, e sempre serão como se fossem a nossa própria família. E é tão assim que eu fui morar, né, com uma família da igreja, com o Saquiama, né? Morei com o tio Neite, a Cássia, Felipe, Elise e Larissa, como se fosse minha própria família. E virou família mesmo, né? Amigos tão chegados quanto irmãos. E, então, foi nesse ambiente que eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, aprendendo a servir, descobrindo, né, os meus dons, meus talentos, as minhas preferências, dificuldades, fazendo amigos, acolhendo pessoas e aumentando essa grande família. Era assim que eu via a IPV, né? E conversando com os meus irmãos há um tempo atrás, nós descobrimos que mesmo sem sair do Brasil, na IPV a gente conhecia tanta gente de tantos lugares diferentes que a impressão que a gente tinha é que nós conhecíamos o mundo. E isso é muito privilégio. Bom, eu fui crescendo e chegou a hora de eu ir para a UPA. E foi um rompimento para mim ir para a UPA e sair do Ministério Infantil e dos cuidados da tia Márcia. Mas, na época, ir para a UPA era praticamente ser promovida. E lá fui eu. Por um tempo, eu fui a mais nova da UPA, mas logo veio mais uma turma da UPJ e eu acabei depois sendo uma das mais velhas. A nossa UPA era legal, era uma turma animada, bastante ativa. Era todo mundo meio primo, criado junto, e a gente estava sempre aberto a receber aqueles que vinham para passar uma temporada em Viçosa. Mas isso não garantia que as relações fossem sempre tranquilas, né? Nem sempre as relações foram fáceis nessa época, mas tudo bem. Na adolescência, nem tudo é fácil, né? A gente passa por algumas coisas que depois a gente nem sabe explicar. Mas o que vale é que o que ficou um saldo muito positivo, nós fizemos muitas coisas juntos e tudo ficou marcado com muito carinho no coração e na memória. Ainda na UPA, nós fizemos programa de rádio. Eu, com mais algumas pessoas, ficamos responsáveis pelo Era Uma Vez, Venha Ver o que Ele Fez, um programa de rádio infantil que ficou no ar por muitos anos na Rádio Montanhesa. Nós assumimos quando a Elisa, filha da tia Márcia e do Marcelo, nasceu,
porque o programa era bem na hora da mamada da Elisa, e aí nós continuamos por mais algum tempo até o programa sair do ar. A gente também fez várias expedições da revista Ultimato nas salas da IPV, na casa da Tieda, e sob o comando da Gínia, nos tornamos especialistas em colar etiquetas e organizar a ordem das revistas. E aí a gente sempre foi muito bem remunerado com lanchinhos deliciosos. A nossa UPA se envolveu por alguns anos também na recepção dos calouros que chegavam para o UFV. Como nessa época o pessoal da UMP costumava estar de férias no período de matrícula, a gente fazia as honras da casa e se divertia muito com isso. E a gente fez várias viagens para encontros presbiteriais, intercâmbios, e rolava cada bagunça que é melhor nem comentar tudo. Porque até fugir de congresso em Juiz de Fora para passear a gente fez. Bom, a gente tentou fazer, né? A gente viajou na caçamba da caminhonete do tio André Sattler e na estrada de Viçosa para Jequiri nós rodamos o carro, pegamos a maior chuva e chegamos lá em Jequiri encharcados e com as nossas roupas todas encharcadas. Mas ficou tudo para a memória, né? Para contar a história. Nós também fomos para 2 congressos nacionais da UPA. Um foi em Serra Negra. Nós fomos com um ônibus lotado de adolescentes e também tinha adolescentes com a gente de Mariana e Ouro Preto. E nós tivemos o pastor Johnny, a minha mãe, a tia Isméria e a Betinha nos acompanhando. E também fomos no outro congresso em Foz do Iguaçu, e quem nos acompanhou foi a tia Ivone Chuamba. Na UPA também nós nos envolvemos em vários projetos da Rebusca, no Ministério Infantil da Igreja, afinal a gente já era adolescente, né? A gente podia cuidar de criança. E tínhamos alunos do SEM envolvidos com a gente. Nós passamos vários finais de semana no sítio do tio Alberto e da tia Ruth. A gente acampou no sítio, no Pico do Boné, com o tio Dyson. Foi um programa de índio, mas valeu. Fizemos teatro sob a direção da Elaine e de alguns alunos do SEM. Fizemos Noite dos Talentos, apresentações que rendiam muitos ensaios e muitos encontros. Foi realmente uma fase muito marcante e cheia de oportunidades. E valeu tudo. Fizemos amizades que ficaram para a vida toda. E nessa época, a maioria dos adolescentes, como eu imagino que seja até hoje, eram nativos. E nós sempre tivemos famílias da IPV trabalhando com a gente, como conselheiros, né, e nos acolhendo. Bom, antes mesmo de passar no vestibular, eu fui promovida de novo. Eu fui para o MP, para a Mocidade. E aí, logo em seguida, eu passei no vestibular, no curso que eu queria, né, para administração, na universidade que eu queria, e podendo continuar na igreja. Era o meu sonho e estava se realizando. E com vários jovens, eu estive na liderança da Mocidade até me formar e fomos muito ativos. Nós tínhamos uma média de 70 jovens na UMP nessa época, e foi quando a IPV teve como obreiro o pastor Sebastião Júnior, né? E no nosso culto de formatura de calouros de 1999, o Johnny falou na mensagem dele, e a gente até ganhou um cartão escrito, Deus guardará a sua entrada e a sua saída. E foi bem assim, fomos muito bem guardados e tivemos o privilégio de viver muitas coisas juntos em Viçosa. Nós somos uma mocidade muito ativos, muito envolvidos com a IPV, com a BU, com a Rebusca, porque na época a gente ainda podia buscar o mingau na UFV para trazer para as crianças da Rebusca tomarem café, e também tínhamos muitos jovens envolvidos com o SEM. Foi nessa época que nós criamos os grupos de convivência, nós organizamos 3 enduros a pé, reativamos a lanchonete da UMP, a antiga Roubar, na época dos dinos, mas frequentemente a gente montava mesas quilométricas no calçadinho para lanchar no Quero Mais. Os nossos acampamentos eram verdadeiros eventos.
Inclusive, foi num dos nossos acampamentos que o Pedro Paulo estreou na carreira de pregador. O Luiz Fernando Nassif seria o nosso preletor, houve um problema, ele não conseguiu chegar a tempo, e o Pedro Paulo, que era calouro, assumiu a mensagem da noite. E depois disso, ele se dedicava muito à engenharia de alimentos nas horas vagas. Nós passamos finais de semana juntos na casa do Charles Bo, em Nova Viçosa. Fizemos panquecada, virando madrugada para levantar dinheiro para acampamento. E vira e mexe, a gente estava envolvido com coisas diferentes do nosso dia a dia, da rotina de estudos, né? O que incluía recepção de calouros, festa do calouro, né? Que foi nessa época que as festas do calouro começaram a ter muita tecnologia envolvida, e também fazíamos festa jeca, com direito a quadrilha ensaiada e galinha de esmalte, gente. Tínhamos jovens super envolvidos também com ações de evangelismo em Nova Viçosa, e muitos dons e talentos foram surgindo, foram sendo descobertos nessa época. O que mais marcou essa geração, na minha opinião, assim, foram as amizades verdadeiras e profundas que nós construímos, né? Até para empurrar a fusquinha nas horas mais impróprias e dar uma forcinha extra para os namoros começarem logo. E muitos casamentos surgiram entre os jovens dessa época, e alguns até começaram a ter filhos em Viçosa e levaram como herança de Viçosa. Isso é muito legal. E uma das coisas também que marcou muito essa geração na mocidade foi uma vontade sincera de servir a Deus e envolver todos os jovens e mantê-los conectados com o grupo. Para a gente, ninguém podia ficar de fora. E a gente tinha um senso de responsabilidade com as coisas que a gente se dispunha a fazer, muito grande. Nós fazíamos tudo com muito zelo, com muito cuidado. E muitas pessoas da IPV, até de outras igrejas e do SEM, iam falar para a gente nas nossas reuniões semanais de sábado à noite, né? E vira e mexe, o meu pai ia falar para a gente também. Quando ele ia falar, ele sempre gostava de lembrar que a gente não estava em Viçosa só para estudar. E não estávamos mesmo, né? A gente estava sendo preparado para sair de Viçosa e fazer diferença onde fôssemos depois de formados. E tem muita gente dessa época fazendo diferença no Brasil e no mundo, nas mais diversas profissões, né? Muitos de nós entendemos o que o Johnny nos ensinou e nos desafiou no nosso culto de formatura do segundo semestre de 2003, para que a gente fosse profissionais subversivos e irmos na contramão de algumas tendências culturais até. Por fim, acho que o que mais me vem no coração quando eu lembro de Viçosa, na minha época de adolescente, jovem na IPV, são duas coisas e são complementares. A primeira são as pessoas, né? Uma grande família para mim, pessoas que marcaram a minha vida e fazem parte da minha vida até hoje. E a segunda é que Viçosa é uma escola, é um tempo de treinamento, né? A forma como algumas pessoas e famílias acolhem, recebem e apadrinham quem passa por Viçosa e fazem essas pessoas se sentirem parte é muito marcante. E isso é um treinamento para a vida, né? Essas trocas que algumas famílias acolhedoras, as experiências que podemos viver juntos com tanta intensidade nesse tempo de Viçosa, nos influenciaram, nos aproximaram de Deus, nos ajudaram a amadurecer, para fazermos a diferença no mundo com as nossas profissões, com as nossas relações, né, onde estivermos. Tem uma amiga minha daqui de Goiás que sempre fala assim para mim, Kézia, de onde você veio? Que lugar diferente, né? Lá é diferenciado. E é mesmo, é diferenciado. E eu espero muito que as famílias da IPV nunca percam essa característica de receber bem as pessoas,
fazê-las se sentirem parte e encararem Viçosa como um tempo de treinamento, para que depois elas possam ir fazer diferença pelo mundo, né? Bom, esse então é um resumão das minhas maiores lembranças de adolescente e jovem na IPV. E como dizem aqui em Goiás, tchau, obrigado! Que gostoso, Kézia. Muito obrigado por compartilhar essas memórias tão deliciosas. E é muito legal, né? Quando você vai compartilhando as memórias, aqueles dessa geração vão lembrando dessas histórias, e os que não foram dessa sua geração vão conectando com o tempo deles, né? Desses ciclos que vão se renovando aqui em Viçosa. E a gente tem visto, né? A importância das famílias na história, na vida dos jovens, dos estudantes aqui em Viçosa. E é curioso isso, né? Porque o jovem quer sair de casa, né? E a gente vê aqui na IPV a importância das famílias na formação e na história deles, né? Principalmente na formação espiritual. Muito obrigado, Kézia. Duas coisas. Primeiro, para todo mundo, para a Kézia e para o Beto. Primeiro, o Beto não é irmão gêmeo do Pedro Paulo, mas são muito amigos. E segundo, eu não sei se a Kézia vai lembrar. Lênia e eu visitamos você quando você tinha 1 dia e você estava no Hospital São Sebastião. Obrigado, viu?